tudo bem com vocês? Aqui é o Fred do Mãos de Fado e hoje nós trazemos essa belezura de jogo americano Ipanema. Inspirado no desenho do calçadão de Ipanema, eu trouxe esse jogo americano no crochê mosaico. Olha só que maravilha! Ele está com franja, tá? Mas tem a opção de fazer acabamento depois e tirar essas franjas em um próximo videoaula ou ali no canal da professora Edneia Sinatra. Já tem como fazer esse acabamento. Inclusive, a Edneia Sinatra foi que me abriu as portas para o crochê mosaico, juntamente com a Lúcia Jara, do @malu.jara589 lá do Instagram. Nossa amiga mostrou pra gente o crochê mosaico com opções de criar e eu criei esta calçada de Ipanema, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Ele pesou 220 gramas, gastei 115 gramas de preto e 105 gramas de branco. Aqui nos materiais e também na descrição do vídeo, vocês vão ver direitinho as cores, os códigos, qual fio que eu utilizei, tá? Esse barbante 100% algodão. E ficou medindo 45 centímetros assim, sem a franja, tá? Sem contar a franja, 45 de comprimento e 33 de largura, tá bom? Eu utilizei também, vou pegar aqui para vocês. Utilizei este gráfico que eu montei, vou até botar aqui, ó, para vocês fazerem print depois, ó. Podem fazer o print aí se quiserem, pausar a tela e tal. Ou pegar no Instagram, nos grupos do Facebook, que eu vou deixar direitinho. Onde tem esse J aqui, significa o ponto alto pegando lá embaixo, na carreira anterior. Eu vou explicar isso na videoaula. E aqui esse quadradinho é a repetição. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, temos 10 correntinhas. Se você quiser fazer mais comprido, você vai aumentando de 10 em 10 correntinhas. Nós vamos começar com 67 correntinhas. Então, se você quiser fazer mais comprido, é só ir aumentando 77, 87, tá? De 10 em 10 para que seu trabalho fique sempre com o mesmo desenho direitinho assim, beleza? Então, vamos para a lista de material. Se eu esqueci alguma coisa, eu vou falar durante a aula, beleza? E para fazermos este jogo americano, nós vamos precisar, eu vou utilizar a agulha 3,5 milímetros de crochê, tesoura, e nós vamos trabalhar com essa linha Diamante Premium dos barbantes São João. Este é o branco e este é o preto. Os dois, essa linha, são 100% algodão, tá? Aqui, ó, linha Diamante Premium dos barbantes São João. 100% algodão, tá? É um fio 6, tanto o preto quanto o branco, tá bom? Então, vamos para o nosso... Aliás, antes de ir para o passo a passo, eu vou utilizar também, pessoal, esse gráficozinho aqui, esse esquema que eu montei, para orientar. Claro que a gente vai conseguir fazer só com a videoaula, só com o passo a passo aqui. Mas vou deixar disponível esse gráfico para quem quiser reproduzir, lá nas minhas redes sociais, no Facebook, no grupo Mãos de Fado no Facebook, no grupo do Telegram, no meu Instagram também. Eu vou deixar isso aqui lá, tá? Para quem quiser printar e imprimir ou utilizar para fazer, tá bom? Então vamos comigo para o passo a passo. Nós vamos começar fazendo uma carreira de 67 correntinhas, tá? Vamos começar com o preto. Então, vamos, ó, fazer esse lacinho aqui. Olha só como eu faço, ó. Nós vamos fazer isso em todas as carreiras, ó. O fio tá aqui. Você pode fazer um nozinho comum, como você tá acostumado, ó. Mas eu faço esse lacinho aqui e puxo o fio, fazendo esse nozinho, ó. Tá vendo? Aí ficou aqui uma argolinha. Mas você pode fazer essa argolinha como você preferir, tá bom? Vou fazer de novo. Pra você ver, ó, estico o fio aqui assim, faço uma voltinha e puxo o fio fazendo esse nozinho. Aí eu aperto aqui o nozinho, ficamos com uma alcinha, tá vendo aqui? Então agora nós vamos fazer 67 correntinhas com o fio preto. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 64, 65, 66, 67 correntinhas, tá? Agora, vamos para a próxima, para a primeira carreira, né? Essa aqui foi só de correntinhas. Para quem for seguir aqui o gráfico que eu fiz, agora nós vamos começar a primeira carreira. A primeira foi essa de 67 correntinhas pretas, mas a gente não conta as correntinhas, tá? Então, vamos começar a primeira carreira ainda com preto. Então, fizemos 67 correntinhas pretas e vamos agora de novo com o preto, tá? Nós vamos aqui fazer uma correntinha para virarmos, tá? Uma correntinha para virar. Aí você volta aqui na 67, ó. Deixa eu aproximar mais isso aqui. Você fez uma correntinha para virar, volta na 67, fazendo um ponto baixo. E vai voltando em todos os pontos, fazendo um pontinho baixo em cada um dos pontos da correntinha, tá? Em cada correntinha, você faz um pontinho baixo, ó. E aí, ao final, nós teremos 67 pontos baixos, tá? Eu vou até o final lá com vocês e a gente retorna, tá ficando assim. Estamos chegando aqui no final. Vamos fazer as nossas últimos pontos baixos, tá? Não esquece de vir aqui no último e fazer também, tá, gente? Porque senão não vai dar certo. Fiz o último ponto baixo, faço uma correntinha e corto. Corto o meu fio aqui num tamanhozinho legal para que eu possa deixar a franjinha, se eu quiser deixar a franjinha. Se eu não quiser deixar a franjinha, depois tem um acabamento, se vocês quiserem fazer em uma outra aula a gente explica. Você pode tirar, mas eu vou deixar com a franjinha. Aí você puxa e ajeita aqui, apertando este nozinho da correntinha. Já começa, deixei até muito grande, tá? Não precisa deixar desse tamanho, não. E aí a gente vai começar a nossa segunda carreira agora. E sempre de cá, tá, gente? Eu terminei ali, eu volto pra cá pra começar. E aí a gente vai iniciar agora com o fio branco. Deixa eu tirar esse pedaço que tá feio aqui do começo do fio, pra gente começar a utilizar o fio branco. Então, deixa um tanto aqui, ó, pra você deixar sua franjinha e faz aquele nozinho inicial que a gente ensinou, ó. Faz essa curvinha aqui e puxa, faz a curvinha. Deixa o tamanho aqui da franja e puxa fazendo um nozinho. Aperta esse nozinho aqui para começarmos, tá? Deixou esse nozinho aqui, essa alcinha, ó. Deixa eu aproximar. A gente vai vir aqui no preto. Essa é a nossa segunda carreira. E vamos pegar aqui na alcinha de trás. Sempre vamos trabalhar, ó. O ponto tem essas duas alcinhas, ó. Tá? A gente sempre vai pegar agora só na de trás, só numa alcinha, ó. Nessa, tá? Então, volta ali na sua alcinha que você fez, no seu nozinho. E vamos fazer um ponto baixo dentro de cada alcinha de trás dessa, ó. Um ponto baixo. Não peguei direito. Não peguei todos os fios. Um ponto baixo. Segue fazendo pontos baixos, ó. Em cada alcinha da carreira anterior. Ó, só na alcinha de trás, tá? Assim. E nós teremos que ter 67 alcinhas. 67 pontos baixos, tá? Então, sigam aí e a gente se encontra ali no final. Chegando aqui, ó, no final, vamos fazer os nossos últimos dois pontos baixos, 66 e 67, tá? Fez o último, faz uma correntinha e corta seu fio
e puxa. Puxou, ajeita esse nó aqui, tá? Para ele não desmanchar. E estamos ficando aqui com as franjinhas e o trabalho tá ficando assim. Para quem está acompanhando aqui também pelo gráfico, nós já estamos agora, nós vamos iniciar a terceira carreira, tá? Depois das correntinhas, veio uma toda de preto, uma toda de branco. Agora nós vamos iniciar a terceira carreira com preto, tá? E agora nós já vamos iniciar os pontos altos pegando lá embaixo, pegando elevado, tá? Onde tem esse J aqui, que significa esse ponto alto elevado, pegando na carreira anterior, tá? Nós vamos buscar. Então, preto, a terceira carreira. Vamos começar. E já tem o primeiro pontinho que é baixo, e o segundo a gente já pega lá, ó. Já pega aqui na carreira anterior, tá? E eu vou ensinar como que a gente faz. Vou deixar ela ali pra gente ir seguindo com ela. Pega a sua linha preta. Esse trabalho é sempre assim, uma carreira preta e uma carreira branca, tá? Então, vamos fazer o nosso nozinho, aquele inicial que a gente sempre faz. Deixa o pedacinho da franja. Opa! Vamos fazer aqui o nozinho inicial, deixando o pedacinho da franja. Amarrou esse nó aqui. Vamos iniciar pegando sempre no fio de trás, tá? Então, o primeiro aqui é só um pontinho baixo pegando no fio de trás. O meu segundo ponto, pessoal, eu já tenho que buscar fazendo ponto alto, buscando neste ponto baixo, nesse fiozinho que sobrou do ponto baixo da carreira preta, tá? Então, eu vou pular a carreira branca aqui, ó, já vem direto embaixo na preta, buscando em ponto alto. Ó, vamos devagar. Laça a linha na agulha, busca lá na preta anterior. É como se eu estivesse fazendo no próximo ponto aqui no branco, ó. Só que eu não vou fazer no branco, eu vou buscar lá no preto, ó. Fez um ponto alto pegando lá embaixo, assim, tá? E aí eu vou fazer agora 3 pontos baixos, sempre pegando na alcinha de trás, porque essa alcinha da frente ela tem que sobrar aqui, tá? Ela tem que ficar à mostra. 3 pontinhos baixos, laço a linha na agulha e o próximo é lá na carreira preta de novo, ó. Ponto alto lá na carreira preta. Faz o seu ponto alto, tá? Agora eu vou fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos baixos, vou fazer mais um ponto alto lá embaixo, elevado, ó. Vou pegar lá no fiozinho preto da carreira anterior e fazer um ponto alto. Agora eu faço de novo 3 pontos baixos. Então, essa terceira carreira será essa repetição. Ó, no próximo aqui, eu vou fazer um ponto... 1, 2, 3, vou fazer um ponto alto, buscando na carreira anterior, e farei 5 pontos baixos. Então, é assim, 3 pontos baixos, 1 ponto alto, 5 pontos baixos, 1 ponto alto. 3 pontos baixos, 1 ponto alto, 5 pontos baixos, 1 ponto alto, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Aqui no gráfico você vai entender, ó. Tirando essa do comecinho, no começo a gente sempre começa com ponto baixo e sempre termina com ponto baixo. Aí vem ponto alto, 3 pontos baixos. Ponto alto, 5 pontos baixos. Ponto alto, 3 pontos baixos. Ponto alto, 5 pontos baixos. E assim a carreira toda, ó. E vai ficando este desenho, tá? Vamos continuar. 3, 4, 5, fiz 5, vou fazer um ponto alto lá na carreira preta anterior. Agora, esta sequência é de 3. 1, 2 e 3. Mais um ponto alto lá embaixo na carreira anterior. E outra sequência
Vocês entenderam? Esta é a sequência até chegarmos no final desta carreira. A terceira carreira é toda assim, tá? Depois que vocês perceberem que é uma repetição, fica bem mais fácil da gente trabalhar, ó. 3, 5, 3, 5, 3, 5, tá bom? Então façam aí essa carreira e a gente se encontra ali no final dela, beleza? Deixa eu voltar aqui para dar uma dica. Gente, o importante é vocês pularem certinho, tá? Para saber que isso aqui tá certinho, ó, conta aqui as alcinhas de cima. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 alcinhas livres aqui? Ok. 1, 2, 3 alcinhas livres? Ok, tá? Não pega no ponto aqui embaixo, ó. Tem que ter 3 alcinhas livres, porque senão esse desenho não vai dar certo, tá? Estamos chegando aqui no final. E o final a gente vai concluir como começou, tá? A gente começou ali com uma sequência de 3 pontos baixos, ó. 1, 2, 3. Vamos fazer lá no penúltimo, busca um ponto alto. E o último, como eu disse para vocês, sempre vai ser baixo, tá? No último pontinho, um ponto baixo, a correntinha, que não podemos esquecer, corta o seu fio e puxa. Ajeita o seu nó, ó. E estamos ficando assim. Terminamos a terceira carreira e o nosso desenho é este, tá? Nós vamos começar agora a quarta carreira. A gente volta para cá para começarmos a quarta carreira e agora é com o branco. Faz o seu nozinho aqui inicial, sempre essa alcinha, tá? Amarra ela aqui, deixa ela num tamanhozinho de um nozinho. E vamos começar aqui. Esta quarta carreira será da seguinte maneira. Uma sequência de... Primeiro eu faço o primeiro pontinho que ele nem conta na sequência, né? Eu sempre preciso começar com esse pontinho baixo e terminar, e ele não conta na sequência de desenhos. Então agora a gente faz uma sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e vou buscar um lá embaixo, ó, no branquinho, tá? Um ponto alto lá no primeiro branquinho daquele espacinho lá, certo? E agora 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Busca mais um lá embaixo, no último branquinho ali, ó. E faz outra sequência de 5. Então agora a gente começa com 5 e termina com 5. Então vamos fazendo 5 brancos, um ponto alto. 3 brancos, um ponto alto. 5 brancos, um ponto alto. 3 brancos, um ponto alto. Tá? Então, para quem for seguir, ó. Tá vendo? Para quem for seguir aqui no gráfico, ó. 5 pontinhos baixos. Vou pegar aqui uma caneta para mostrar. 1, 2, 3, 4, 5 e um ponto alto buscando lá na outra carreira branca. 3, um ponto alto. 5, um ponto alto. 3, um ponto alto. 5, um ponto alto. Tá? Então é 3 e 5, 3 e 5, 3 e 5. Porém, nós vamos buscar em horas diferentes lá embaixo, justamente para a gente começar a formar o nosso desenho aí da calçada de Ipanema. 3 e busco lá embaixo na carreira branca. Branco só busca em branco, preto só busca em preto, tá, gente? Uma sequência agora de 5, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e vou buscar lá embaixo no branco e fazer outros 3 pontos baixos. Fez 3, busca lá no branco um ponto alto na carreira branca anterior. Então, entenderam? O branco só busca no branco, preto só busca no preto. Quando é busca de ponto alto, tá? Oxi. Tem um fiozinho ficando para trás aqui. 1, 2, 3, 4,
4 e 5. Fez 5, vamos buscar lá embaixo. Ponto alto. Então, agora eu faço 3 pontos baixos. Fez 3, busca mais um ponto alto. Tá bom, gente? Então, vamos fazer a carreira toda assim. O nosso desenho já está se formando assim. Beleza? E aqui no final, nós vamos terminar com 5 pontos baixos. E aí, não tem o ponto alto, porque o último ponto, lembra que é sempre baixo, tá? Então, aqui no último ponto, o desenho acaba, então eu tenho que fazer ele sempre baixo. Fez o último ponto, faz uma correntinha, corta e puxa. Então, do jeito que a gente começou lá, ó, só pontos baixos brancos, a gente terminou também com pontos baixos brancos, tá? E a franjinha vai se formando. Agora, nós vamos para a nossa quinta carreira, e ela é com o preto. Depois que a gente fizer essa repetição aqui, ó, aí é tudo repetição, tá? Isso aqui, aí depois a gente só repete, tá? Então, aqui, a hora que chegarmos na 8ª carreira, a partir da 9ª, a 9ª se torna a 3ª de novo. Aí é só seguir a mesma sequência, tá? Então, vamos lá para a nossa quinta carreira em preto. Faz o seu nozinho aqui inicial, sua alcinha. Aperta esse nozinho aqui. E vamos começar. O primeiro a gente nunca conta, igual o primeiro e o último, é sempre um ponto baixo. Tá? Fez esse ponto baixo. E nós vamos fazer agora uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fizemos 6 pontos baixos. Eu vou fazer uma sequência de 3 pontos altos. Tá vendo esses 3 pontos altos aqui, pretos? Pontos baixos pretos da carreira preta anterior? Neles eu vou fazer 3 altos, ó. Vou buscar um ponto alto buscando lá no preto, mais um ponto alto buscando no segundo preto, e o terceiro ponto alto buscando lá no terceiro ponto preto da carreira anterior, ficando assim. Vou fazer novamente uma sequência, agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos, pretos. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos baixos pretos. E farei agora 3 pontos altos. 1, 2, 3. E mais uma vez, 7 pontos baixos. Essa carreira vai ser toda assim. 7 pontos baixos, 3 pontos altos. 7 pontos baixos, 3 pontos altos. Fred, mas você falou no começo que eram 6. É porque o desenho acaba, gente. Acaba sendo 7 porque o primeiro é aquele ponto inicial. Mas o nosso desenho começa a contar a partir de um certo ponto. Então, nós começamos aqui com um ponto inicial, mais 6, depois 3, 7, 3, 7, 3, 7, até chegarmos lá no final. E vocês vão ver que lá no final vai dar 6 mais 1, também exatamente como a gente começou, tá? Então, sigam aí. Opa, vou mostrar aqui para vocês, ó, a quinta carreira. Quinta carreira em preto, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? E sigam assim, então, e a gente se encontra ali no final dessa carreira, tá ficando assim. Viu o desenho já se formando, ó? Fiz aqui os 3 últimos pontos altos e vou fazer 1, 2, 3,
4, 5, 6 pontos baixos, mais o último, que é sempre ponto baixo. Fiz o último, faço uma correntinha, corto o meu fio. E puxo e aperto esse nozinho, tá? Assim. Estamos ficando desta maneira aqui. Opa, 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 opa. Assim. E vamos iniciar a nossa sexta carreira com o fio branco. Faça aqui o nosso nozinho inicial, deixando o pedacinho da franja. Essa franja depois a gente corta ela para acertar todos no mesmo tamanho, tá? Faz o seu nozinho aqui do tamanho que você costuma trabalhar o ponto. Vem no seu primeiro... Deixa eu aproximar um pouquinho. Vem no seu primeiro ponto, faz um ponto baixo. Primeiro é sempre um ponto baixo, tá, gente? Falando e repetindo. Agora nós vamos começar o desenho. Para quem está acompanhando o gráfico, sexta carreira, fizemos o primeiro. Aí vem uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, um alto. 3 pontos baixos, um alto. 5 pontos baixos, um alto. 3 pontos baixos, um alto. Então, vamos ter, então, uma sequência de 5 pontos baixos. 1... 2, 3, 4, 5 pontos baixos e um alto, ó. Vou pegar lá no branco da carreira anterior e fazer um ponto alto. Agora só 3 baixos. 1, 2, pegando na alcinha de trás, ó. 1, 2, 3 e um alto. Agora 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Um alto. Quando a gente entender o desenho, a gente vai ver, ó, o porquê que a gente tá pulando para dar certinho aqui nos quadradinhos. E 3 baixos. 3 baixos, eu volto e faço um ponto alto lá no branco, buscando lá embaixo. Faço 5 pontos baixos. Opa. 4 e 5. E faço um ponto alto, buscando lá na carreira anterior. Entenderam? Olha como tá ficando já, ó. Começamos a fechar os quadradinhos brancos. Tá? Então, essa carreira é assim. 5 baixos, um alto. 3 baixos, um alto. 5 baixos, um alto. 3 baixos, um alto. Tá? E o começo e o final sempre iguais aqui. Nós vamos fazer ali no finalzinho juntos. Tá bom? Olha aqui, gente. Estamos chegando aqui no final. Vamos fazer nossos 5. 2... 3, 4 e 5. Fez os últimos 5. A gente sabe que o último não é ponto alto, ele é sempre baixo, né? Então, vem aqui no último, faz um ponto baixo, uma correntinha e aí corta o seu fio. E puxa e aperta, tá? Ficamos assim. Então, agora nós vamos para a nossa sétima carreira com o fio preto. Pega lá o seu fio preto. Vamos iniciar aqui a sétima carreira. Deixa eu aproximar isso. Sétima carreira em preto. Nós vamos começar, óbvio, sempre com baixinho, ponto baixo, depois alto, 3 baixos, alto, 5 baixos, alto, 3 baixos, alto, 5 baixos. Tá? Então, vamos lá. Dá o seu nozinho inicial aqui. Eu dou aqui o meu laço, né? Fazendo o meu nó. O primeiro ponto é sempre baixo. Sempre ponto baixo, a gente já sabe disso. Certo? Fez o pontinho baixo.
Agora, essa sequência é 1 ponto alto, 3 pontos baixos, 5 pontos baixos, opa. 1 ponto alto, 3 baixos, 1 ponto alto, 5. 1 ponto alto, 3, 1 ponto alto, 5. Então, 1 ponto alto, lá na carreira anterior preta, e 3 baixos. 1, 2 e 3. Agora, outro alto. Agora é 5. Então, é assim que a gente já acostumou, né? 3 e 5, 3 e 5. Então, eu faço 3, 4 e 5. E 1 ponto alto. 3 baixos. 1, 2, 3. 1 alto. Tá vendo? Tá ficando assim. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 alto. E 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Outro alto. Tá vendo? Então, vamos continuar assim. Olha o desenho se formando. E a gente se encontra ali no final da carreira. Beleza? Fizemos aqui o nosso último ponto alto. Vamos fazer 1, 2, 3. Nosso último ponto alto não. Fizemos o nosso penúltimo ponto alto. Vamos fazer nosso 3 pontos baixos. O nosso último ponto alto aqui. No penúltimo. Nosso último ponto alto aqui. E o nosso último pontinho, que é sempre ponto baixo. Fez um ponto baixo, faz uma correntinha, corta o fio e puxa o fio aqui, ajeitando esse nozinho aqui. E ficamos assim. Olha como tá legal. Vamos iniciar a nossa 8ª carreira. A 8ª carreira é a última antes de começarmos toda a repetição, tá? Então, vamos pegar aqui agora o fio branco. Fazermos o nosso nozinho aqui inicial, deixando o pedaço da franja. Fez o seu nozinho, amarrou ele aqui, apertou direitinho. Vem no primeiro ponto. Faz um ponto baixo, porque o primeiro é sempre um ponto baixo. Aí, agora a gente vai ver aqui no desenho, no gráfico, como que funciona, ó. Nós vamos fazer um baixo, só para começar. 3 altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baixos, 3 altos. 7 baixos, 3 altos, 7 baixos, 3 altos. Então, esse umzinho aqui no começo é só para a gente começar o desenho, tá? Então, o primeiro eu fiz é sempre baixo. O segundo aqui é um baixo também. E agora uma sequência de 3 pontos altos brancos, puxando lá embaixo. 1, 2, 3. E uma sequência de 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fez 7 pontos baixos, faz 3 altos seguidinhos. 1, 2 e 3. Agora, 7 pontos baixos seguidos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E mais uma vez, 3 pontos
altos juntos, entenderam? Então, essa carreira, 3 altos juntos, 7 baixos. 3 altos juntos, 7 baixos, tá bom? Atenção pro começo, né? Porque a gente tem que começar emendando no desenho como terminou na carreira anterior. E tá ficando assim. Vamos concluir a carreira. Chegando lá no final, a gente volta juntos. Estamos aqui no final. Vamos fazer os nossos 3 últimos pontos altos, brancos. Um ponto baixo. E o último ponto baixo, mais um, que é um ponto baixo sempre. Uma correntinha, cortou o fio, puxou. Faz um ajuste aqui e ficamos assim. Ó, tá vendo? Agora a próxima volta não, a próxima carreira é a 9ª carreira. Reparem que eu vou falar, que eu falei pra vocês já, mas reparem que a 9ª carreira, ó, é exatamente igual à 3ª carreira, tá? Então, nós vamos agora começar a repetir. Então, a partir de agora, a 9ª carreira é a mesma 3ª carreira, tá? Então, se você já quiser olhar aqui, você já consegue. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A largura que... O tempo que você quiser fazer aqui pra frente, você pode continuar. É claro que nós vamos trabalhar até um número X de carreiras. Então, vai começar agora a repetir. Vamos pegar aqui o nosso fio preto. Vamos fazer o nosso nozinho inicial, deixando a franjinha. Faz o ponto, aperta aqui esse nozinho. E no nosso primeiro ponto, eu sempre faço um ponto baixo. E a partir de agora, nós vamos seguir ou a fileira 9 no mapa, ou a fileira... no gráfico, ou a fileira 3, que dá na mesma, tá? Então, eu fiz ali a primeira correntinha, já começo com um ponto alto, buscando lá no preto. Tá? E é essa mesma fileira aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó. Se você não tem aí o gráfico, é só seguir que é essa mesma aqui, ó. Um alto, 3 baixos, um alto. 5 baixos, um alto, tá? Então, eu fiz aqui um alto, vou fazer 3 baixos. 1, 2, 3. 3. Vem aqui, faz o ponto alto. Então, nós estamos fazendo a mesma fileira dessa daqui, ó. Tá vendo, ó? Ponto alto. Agora, uma sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Laça. Faz ali o ponto alto, pegando lá embaixo. Opa. Pega esses fios todos aqui. E uma sequência de 3 pontos baixos e mais uma vez um ponto alto aqui, tá? Então, agora você vai fazer essa sequência aqui. E eu vou escrever aqui, ó, por quantas carreiras a gente vai fazer, tá? Vou deixar escrito aqui, porque eu ainda não sei e vou saber a hora que eu fizer. Que eu sou assim, eu vou fazendo o vídeo e gravando junto com vocês. Vocês já sabem disso, já são acostumados com as minhas aulas. Então, nós aqui estamos, deixa eu aproximar para vocês verem, nós estamos repetindo. Então, essa carreira que eu comecei aqui agora com o preto é a mesma da 3ª carreira, ó. É essa daqui. Depois vai ser depois tá? E vai indo, repetindo assim. Beleza, gente? Então, a próxima será branca, essa carreira aqui, ó, que é a 4ª ou a 10ª, tá? Que é a 4ª. Próxima será branca, que é a 4ª, ou a 10ª, que é a mesma carreira, tá bom? Então, vamos fazer aí, vamos trabalhar direitinho de como a gente, do mesmo jeito que a gente vem fazendo aqui, com muito carinho, deixando as franjas, o espaço da franja inicial
e da franja final. E não esquecendo de reforçar aqui o nozinho quando vocês terminarem, tá? Para não sair. E a gente se encontra lá na frente com depois das tantas carreiras que eu vou escrever aqui agora. Beleza? Olha aí, gente! Olha o tamanho que tá essa franja. Depois nós vamos cortar ela bem aqui, ó. Eu tô deixando grande, né? Mas não precisava deixar desse tamanho, não. Gente, ó, eu trabalhei então por 48 carreiras, falta mais uma, né? Que é a última, a carreira de número 49, isso não contando com as correntinhas, né? Para que a gente possa, do jeitinho que o mesmo desenho que a gente começou aqui, ó, a gente vai terminá-lo aqui agora, com a carreira preta, certo? Então, ele, para ficar no tamanho que eu quero, né, mais ou menos, ó, deixa eu ver aqui, sem contar a franja, tá, gente? Medindo de ponta a ponta, 45 vai ficar aproximadamente 45 por 34, 35 centímetros, tá bom? Então, vamos para a nossa última carreira. Como eu disse para vocês, quando a gente está aqui nesse ponto, a gente já está fazendo automático, a gente já sabe direitinho, né? Porque começam as repetições, né? Então, a gente faz aqui o nosso nozinho. Vamos fazer a nossa última carreira de preto. Para partirmos para o finalmente do trabalho, tá? Então, começa aqui o nosso primeiro ponto baixo. O segundo, eu já pego aqui um ponto alto. Três pontos baixos. 2, 3, um ponto alto, pegando lá embaixo, né? Ponto alto, relevo, né? Pegando lá embaixo. E uma sequência de 5 pontos baixos, tá? Então, façam aí essa carreira de vocês, que é a nossa última carreira, para ficar o mesmo desenho. Lembrando que vocês podem aumentar esse desenho o tanto que vocês quiserem, tá? Vai continuando fazendo aqui. E se quiserem parar em outra carreira também, pode parar. Eu é porque gosto de parar do mesmo jeito que eu comecei, tá? Para ficar igualzinho de um lado e de outro, tá bom? Só fazer mais esse ponto alto aqui e vou mostrar para vocês. Essa é a nossa carreira de número 49, ó. E ela tá vendo aqui? Esse pedacinho como tá aqui é igualzinho esse que começou aqui, tá bom? Então vamos lá e a hora que estiver terminando ali eu volto com vocês. Estamos chegando aqui no final desta carreira. 3 pontos baixos, um ponto alto lá embaixo e o nosso último pontinho baixo e uma correntinha pra gente cortar o fio e puxar. Pronto. Então, ó, ficamos com ele prontinho, sem o acabamento. Fred, eu quero fazer mais uma carreira de preto aqui só de pontos baixos. Pode fazer também, tá, gente? Mais uma de lá, mais uma de cá, do jeito que você quiser, do jeito que você preferir. Nós vamos deixá-lo assim, tá? Só com franjinhas. E depois a gente pode vir com uma aula para fazer um outro tipo de acabamento. Que eu aprendi com a professora Edneia Sinatra, que também tem lindos crochês mosaicos lá no canal dela. Né? Como eu disse, a professora Edneia Sinatra e a Malu, a Lúcia Jara, né? Do @malu.jara586. No Instagram da Malu, que abriram as portas do crochê mosaico pra gente, que é uma técnica linda e incrível. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu gosto de fazer aqui nesse momento. Se eu for deixar esse trabalho assim, com franjas, vou mostrar aqui pra vocês. Se eu for deixá-lo assim, com franjas, agora nós vamos cortar bonitinho aqui do mesmo tamanho, né? Mas lembra que no primeiro, aqui ó, na primeira carreira de correntinhas, a gente foi e voltou.
Foi a única que a gente foi e voltou. Então, essa pontinha aqui fica sem, essa carreira fica sem uma franjinha. Então, o que que eu faço? Eu corto um pedaço aqui do fio. E passo aqui assim, nessa pontinha. Só pra não ficar sem franja nessa ponta, tá? E aí eu dou um nozinho aqui, ó. Pronto, ficou com franja. Tá vendo? E agora, o que nós vamos fazer? Agora você mede aí o tamanho de franja que você quer. Tem gente que gosta de franja, tem gente que não gosta de franja. Mas você mede aqui, coloca elas retinhas, fio por fio. Tá? Vou virar pra cá pra ficar fácil de eu cortar. E aí você vai cortar no tamanho de franja que você quer. Eu vou medir aqui, sei lá, uns 3 dedos, 4 dedos, tá? E vou cortando aqui devagarzinho, ó. Viu como eu deixei muito grande esse fio? Nem precisa deixar grande assim, tá? Lindo! Vou fazer a mesma coisa do lado de lá, tá? Ó, se tiver ficado alguma maiorzinha do que a outra, você vem e acerta. Aqui assim. Essa pretinha tá um pouquinho maior. Essa aqui também. Tá vendo? Lindo. Agora eu vou fazer do lado de cá a mesma coisa. Pronto! Fizemos a mesma coisa do outro lado. Olha esse avesso, gente. Olha que trabalho é esse. Brasil! Então agora eu vou pesar aqui e mostrar pra vocês direitinho as medidas que a gente ficou, tá? Olha ele aí, gente! Que coisa linda que ficou. Então, ele ficou pesando no total de 220 gramas. Eu gastei 115 gramas do preto e 105 gramas do branco. Um pouquinho só, 10 gramas a mais do preto, tá? Ficou assim com 45 centímetros aqui de comprimento, de ponta a ponta sem contar a franja, e 33 centímetros de largura, tá? Como eu disse, você pode aumentar e fazer o tamanho que você quiser, continuar aqui trabalhando, ou na largura ou no comprimento, tá? Desde que você aumente, igual eu falei lá no começo, de 10 em 10 aqui correntinhas para dar mais um espaço aqui desse trabalho, né? Gostaram, gente? Eu gosto dele assim, tá? Com franjinha. Mas a gente pode fazer ainda acabamento, fazer barra aqui, esconder essas franjas aqui. A professora Edneia Sinatra ensina muito bem. Vou deixar o link aqui do canal dela, onde ela ensina a fazer esse acabamento aqui logo, que às vezes vocês já querem fazer e eu ainda não gravei. Mas eu vou deixar aqui para vocês verem como que faz esse acabamento, tá? Então, agradeço vocês por terem ficado comigo aqui até agora. Não esqueçam de deixar o like, de comentar aqui no vídeo, de se inscrever no canal, não paga nada, tá, gente? E ajuda no nosso trabalho de divulgação do crochê, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima videoaula.